Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo com vocês. E hoje o tema é bem legal, sobre sentimento e emoção. Vamos falar sobre as diferenças. As pessoas às vezes falam que sentimento e emoção é a mesma coisa, mas não é. E vamos falar sobre logo o sentimento. Um exemplo simples e básico. Sentimento, vamos lá dar um exemplo aqui, o amor de um filho. É um sentimento duradouro, né? Ele dura, né? Porque é um sentimento de filho. E, e a emoção? Vamos ver o que é a emoção? A emoção é uma reação naquele momento. Vamos dar um exemplo. Você está sentado no sofá e alguém vem caladinho, devagarzinho, e você está distraído e vai, bum, dá um susto. Aí você tem aquele medo. Essa é uma reação de emoção. É o momento, tá? É o momento que você está sentindo ali. A emoção é isso. E o sentimento é algo que é duradouro. Pai, mãe, filho, parente, tio, entendeu? É algo que você sente pela pessoa. Porque também pode sentir, olha lá, alegria, né? Ou tristeza, tá? Pelaquela pessoa. Isso também faz parte de um sentimento, tá? E existe a alegria e a tristeza na emoção. Só que um é duradouro e o outro é num momento espontâneo ali, tá? Essas são as diferenças, tá, pessoal? E é aí que está havendo uma confusão muito grande nos dias de hoje. Fulano tem emoção por ciclano. Nossa, que emoção grande que fulano tem pela sua esposa, pela sua namorada, pela seu marido, né? Vamos dizer assim, pelo seu namorado. Então, as pessoas estão nessa situação de usar a emoção como se fosse uma coisa duradoura. E a emoção não é uma coisa duradoura. É uma coisa espontânea naquele momento. Um ato de alegria, você ganhou um presente, a pessoa te deu ali na sua mão e você ficou alegre naquele momento. Isso é uma reação emocional, tá? E o sentimento é algo diário, vivenciado, você passando ali naquele momento com aquela pessoa, instantaneamente, é emoção. Tá certo, pessoal? Vamos embora? Vamos seguir mais em frente sobre sentimento? Aí vem dentro a alegria, tristeza, né? Medo, raiva, né? São sentimentos que as pessoas sentem. E dentro desse sentimento, alegria, tristeza, raiva, medo, você tem que tomar cuidado com elas. Porque você alegra demais durante todo o tempo e toda hora, há uma deficiência em você. Porque não tem como você ficar constantemente alegre, né? Direto, não pode. Mesma coisa é a tristeza. Você não pode ficar um tempo determinado triste, porque há uma deficiência aí, né? E uma tristeza, ela acumulada dias e semanas, há uma deficiência aí dentro de você mesmo. Compreende? E mesma coisa é a situação dentro do sentimento medo. A pessoa tem medo de tudo. Medo de querer andar na rua, medo de ficar só dentro da casa, medo de ficar em ambiente fechado, tá? Esses são sentimentos aí porque é duradouro, tá? Então, esse sentimento duradouro tem que ser observado, analisado com calma, estudado direitinho para poder observar, tá certo? Porque nós observando a pessoa como ela está diariamente, aí você vai diagnosticar qual é a situação ali. Até você mesmo, o pai, ou mãe, ou tio, ou avó, ou esposa, ou esposo, entendeu? Filhos, entendeu? Observar dentro da sua casa que aquela pessoa está mantendo uma característica que não é do dia a dia para ter, porque todas essas emoções e sentimentos que eu falei aqui, sobre alegria, tristeza, medo, mágoa, rancor, né? São coisas que faz parte do ser humano, do mecanismo humano, tá? E isso é muito importante para nós, ter esse tipo de reações, tá? Que faz parte da nossa parte do dia a dia, diário. Porque nós sempre estamos constantemente
sendo bombardeado por essas reações dentro do nosso corpo. Então, compreenda você mesmo. A frase que o próprio Sócrates fala, que é milenar, que é: conheça a ti mesmo. Então, você conhecer é muito importante. Saber dos seus anseios. Saber realmente o que está se passando dentro de você. E isso não é uma coisa da noite para o dia que você vai avaliar. Eu já sei quem eu sou. Eu já sei o que está acontecendo. Porque existem vários fatores na sua vida, como perdas, né? Algo importante que você perdeu na sua vida. Entende? Então, vamos botar aí um parente, você perdeu uma mãe, um pai, ou uma condição de uma deficiência. Por exemplo, no meu caso, eu sou deficiente visual. Eu perdi a minha visão há 28 anos atrás, né? E isso eu tive que passar por um processo todo para poder me conhecer melhor e poder poder integrar na sociedade mais uma vez, porque há uma mudança muito grande diante disso. E isso é chamado de sentimento. O que é chamado de emoção foi quando eu perdi a visão ali, que quando eu me levantei da cama, minha visão estava escurecendo e eu não estava vendo quase nada. E minha mãe perguntou: o que está acontecendo? Você está meio estranho? Eu disse: mãe, eu acho que eu estou perdendo minha visão. Eu disse a ela, né? Isso é um estado de emoção. Eu fiquei ali surpreso, sem compreender nada, entendeu? E a parte de sentimento foi um momento de tristeza, que aí foi um período de recuperação a mim mesmo, para poder me recuperar, poder me conhecer depois da perda da minha visão. Então, viu agora como é a diferença entre sentimento e emoção? É isso aí que as pessoas estão misturando uma coisa com a outra. E o estado de sentimento é uma coisa duradoura. E o estado de emoção é uma coisa espontânea, instantânea ali, naquele momento, naquele acontecimento. E para vocês verem que hoje as pessoas estão passando por umas turbulências emocionais. Tem até um estudo de Augusto Cury que fala sobre a síndrome da mente acelerada, que é hoje, que acontece hoje com os jovens. Eles estão falando, sabe, e atropelando suas próprias palavras, porque o pensamento está mais rápido do que a coordenação da fala. Aí eles atropelam as palavras. E essa condição, certo, está passando para dentro de emoção. Não é sentimento. Mas está quase virando um sentimento duradouro. Porque as pessoas estão se tornando uma coisa comum. Ficar assim falando, eu vou dar... Peraí. Peraí. Tá entendendo? Porque não está conseguindo associar entre o seu pensamento e o estado de momento de falar. E é por isso que aí é onde está a situação dos seres humanos de estar confundindo sentimento e emoção. Temos que buscar e compreender, pessoal, que não é dessa maneira que você vai compreender o seu nível de humor, porque está triste, porque eu estou passando por isso, porque eu estou sentindo isso. E as pessoas têm que começar a compreender os seus momentos. Se você está triste hoje à tarde, continue, veja o porquê, mas que faça ser temporário, não se torne uma coisa permanente na tua vida. Então compreenda que você pode se conhecer e melhorar. Não fique esperando um milagre, um acontecimento que caia do céu para você ser feliz, ou para você ter alegria, para você ter uma vida em paz. Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão aí para saber o que você quer sentir. Porque elas estão em busca de sugar algo de alguém. É natural. Entendeu? De querer estar perto de alguém que está ali emanando luz. Porque ninguém fica perto de quem não dá luz. Né? Então, preste bem atenção. Vou falar uma coisa simples aqui. Alguém fica perto de alguém triste aqui? Alguém já fica perto de alguém triste? Não fica. Quer ficar com pessoas alegres, pessoas sorridentes,
entendeu? Pessoas com alto astral, porque você quer absorver esse tipo de energia. Pessoas que reclamam demais, questionam demais, que fica só reclamando da vida, que o dinheiro é pouco, pessoas que reclamam demais, pessoas que ficam falando que o dinheiro é pouco, que eu não ganho bem, que eu trabalho demais, eu saio muito cedo, chego muito tarde, só questionando, ninguém quer estar perto de uma pessoa dessa. Então, para podermos compreender o que está ao nosso redor, à nossa frente, nós temos que ir para o nosso interior, para dentro de nós mesmos, né? Que é a parte bíblica que diz, amar o próximo como a ti mesmo. Se você souber amar você, você vai amar o próximo. Você vai amar seu amigo, um colega, o irmão, uma mãe, um tio, entendeu? Tudo isso depende de nós mesmos. A gente não pode julgar o outro sem compreender quem é você. Entende? Porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo para o outro do que você falar de você mesmo. Então temos que fortalecer esse caminho. Temos que trazer esse ganho da vida para dentro de nós. E outra coisa, conhecimento nunca foi para se guardar, foi para se compartilhar. Um sábio só surge quando aparecem os discípulos. Não existe um sábio sem seus discípulos. Tá? Então, para um sábio existir, o discípulo tem que renascer. Então, compreenda que só você é a sua própria capacidade de mudar e buscar novos caminhos. As pessoas que estão ao seu redor são apenas instrumento de sua aprendizagem. Vou dar um exemplo bem simples. Todas as pessoas que estão ao seu redor, elas estão sendo o seu professor. E você é o aluno para captar, que seja de coisa ruim ou coisa boa, mas você está aprendendo ali dentro da situação atual que você esteja. Então, compreenda, não tenha medo e acredite. Se você é religioso, busque dentro da sua fé. Se você tem uma fé íntima dentro de você, que você não segue nenhuma religião, que seja católica ou evangélica, mas você seja de Umbanda ou de outras crenças que leve para a sua essência, para a elevação, né, do Nirvana, como é dito também, né, a elevação espiritual sua, busque. O que é importante, porque nesse mundo só tem uma coisa que você vai poder levar, é os seus conhecimentos e aprendizagem. Porque nada material você vai levar. Tudo fica para trás. Então, compreenda entre a sua consciência e o amor e o equilíbrio da vida. Porque é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa essência, é compreender quem somos nós. Valeu, gente. Um abraço. Fui.